isso é a volta, o retorno, o eterno retorno às minhas próprias raízes, o meu maior patrimônio. Minha família, minhas irmãs, Teresa, Rosa e Regina. Quatro Irmãs é um documentário ficcionalizado ou uma ficção documentarizada. Na verdade, ele é um híbrido de linguagens, assim. Mas eu, como realizador, eu queria muito experimentar esse conceito de autoficção. Mas eu queria trabalhar com a ideia de autoficção com uma atriz e não com um não ator. Eu escrevi a dramaturgia de uma peça para Ana Beatriz Nogueira, que se chamou Um Pai Puzzle, sobre a filha rejeitada do Lacan. E a Vera Holtz e o Guilherme Leme Garcia dirigiram a peça. E durante os ensaios, Vera ficava... vamos fazer um documentário sobre o casarão centenário da minha família, que está fazendo 100 anos. Eu falei, Vera, vamos, né? Mas assim, fazer um vídeo doméstico não tem o menor interesse e tal. Mas eu queria experimentar essa coisa da autoficção. E eu queria experimentar um conceito de performatividade. Fico muito feliz de poder compartilhar as Quatro Irmãs com vocês. E Evaldo Mocarzel, que é aqui de Niterói, ele é o que fez o roteirista e também é o diretor desse documentário ficcional. Apresentei vocês. Boa noite. Muita honra estar aqui com tantos amigos, parentes, né, a comunidade do Maia Vinagre aqui, enfim, professores meus aqui. Eu sou ex-aluno aqui da Faculdade de Cinema. Eu tenho um casarão lá em Tatuí. Ele estava completando 100 anos. Ele é de 1916 e já era 2016. Eu queria falar alguma coisa sobre essas velhas casas. Eu tenho muito respeito pelos casarões antigos, né? Eu acho que elas guardam uma memória e muita gente que passou por aquelas paredes deixaram ali as suas histórias. Então, o processo, inicialmente, eu tinha comentado com o Guilherme Leme que eu queria falar assim, um documentário. Ele falou, mas por que você não fala com o Evaldo Mocarzel? Aí eu comentei com o Evaldo, falei, Evaldo, eu gostaria muito de falar. Você que falou assim, claro, vamos fazer sim. E o Evaldo meio que embarcou. E aí ele veio para Niterói na época, ele ficava aqui acho que no mês de julho. Eu me lembro que o Evaldo veio para cá, acho que a primeira conversa foi no Carnaval. Fevereiro, que nós estávamos ensaiando, um Pai Puzzle. E aí ele veio e escreveu, né, esse roteiro, esse documento ficcional. Primeiro fez uma entrevista grande comigo, fez o roteiro, aí leu o roteiro para mim na época, falou, vamos fazer. Eu entrevistei a Vera sobre o pai, sobre a mãe, sobre as três irmãs e sobre ela mesma. E construiu uma dramaturgia de narrações, de solilóquios, através das quais ela performaria o pai, a mãe, as três irmãs e ela mesma. Sempre com essa sutileza brechtiana, de um certo distanciamento. Ela não falar em primeira pessoa, ela falar dela distanciada. Era o que eu queria experimentar. Eu escrevi e li para ela e ela topou fazer. Terezinha, ela foi a filha que não estudou. Não conseguiu ir para o colégio interno, não que o pai não tivesse condições, porque ele era dono de um grande armazém de secos e molhados, talvez o maior da região de Pereiras. Mas após a morte da mãe, o pai da dona Terezinha, ele ficou muito doente, ele perdeu a visão. E a Terezinha era a última filha, teve que ficar cuidando do pai. Eu tinha 63 anos na época, né? O filme já faz tempo que foi feito, hoje eu tenho 71. Hoje, assistindo, ou vendo hoje, eu sempre fui uma pessoa esquecida de passado. Aí virava minha gozação. A Vera não vai lembrar. Vera, mas tal coisa, tal roupa, tal comida, tal lugar, tal... você não vai lembrar. Eu falei, realmente eu tenho um pouco... Acho que eu não lembro mesmo, eu vivo tanto tempo presente, é tanta coisa que acontece no aqui e agora, que eu acho que eu vou fazendo aqui agora e vou fazendo aqui agora, entendeu? Como é que eu vou ficar pensando no que... Né? Eu percebo que as pessoas fazem uma coisa no tempo presente e elas comentam, recomentam, tiram foto, revêem as fotos. Eu nunca tive muito isso. Então, talvez em função de eu não
marcar na minha memória, revisitar determinadas coisas, isso tudo vai ficando em algum lugar, né, da minha cabeça. E eu falei assim, nossa, eu não lembro de muita coisa. E aí eu comecei a comentar isso com o Evaldo, né? De que o passado realmente não tinha tanto presente na minha vida, né? E adorava comer fruta no pé também, disse que gostava muito de maçã, pera, isso acompanhou ela a vida toda. Andava a cavalo também, gostava de pegar os cavalos e se exibir para os vaqueiros que frequentavam o armazém do pai dela. Ela casou com José Carlos Rodrigues. José Carlos era 10 anos mais velho do que ela. Ela estava extremamente esvaziada e a ideia de constituir um documentário para que ela resgatasse a memória da menina e da adolescente de Tatuí foi uma forma de turbinar a memória dela. Ela estava se sentindo esvaziada depois de tantos personagens que ela tinha encarnado. E aí eu fui buscar referências no cinema. Então o filme tem várias referências. Por exemplo, tem Persona, do Bergman, que é um filme que tem um título tchecoviano. Faz uma referência às 3 irmãs do Tcheco e Vera, são 3 pessoas que querem ir para Moscou, né? E Vera, no caso, veio para o Rio, ela saiu de Tatuí. A ideia era trabalhar com planos da história do cinema em que se olhou para o olho negro da câmera de uma maneira anti-ilusionista, e eu fiz isso no filme como uma maneira de uma atriz olhando no olho negro da lente, tentando resgatar a memória de um passado da sua adolescência, da sua infância, como uma forma de turbinar essa memória a partir dessa sensação de esvaziamento. Cantando depois. Rabanete, rabanete, já nasci. Rabanete, 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 já nasci. Morte no quintal de rabanete, já. Ai, é muito bom. Coutinho dizia, né, o Eduardo Coutinho, que o documentário vai ser sempre um espaço marginal, mas ao mesmo tempo você, com poucos recursos, você consegue fazer uma loucura, entendeu? E eu produzi muito, né? Eu fiz... Na verdade, eu sempre quis fazer ficção. Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, eu entrei aqui em 79 e me formei em 83. Aí quando eu me senti um pouco mais preparado para fazer um longa de ficção, o Collor acabou com o cinema brasileiro, com todos os dispositivos. Foi um período horrível. E aí eu fiz uma carreira no jornalismo grande, aí fui chefe de reportagem da sucursal, depois fui promovido a chefe de reportagem do Caderno 2 do Estadão, e aí o próprio Estadão, eles tinham um grupo de qualidade, meu caderno era considerado bom, então eles me deram um prêmio. Aí eu falei, eu quero fazer um curso em Nova York. Eu fiquei 3 meses com um curso pago pelo Estadão. A gente filmava em película 16mm reversal, e aí eu tive que fazer um curta para formatura, um final film. Aí eu fiz um filme que era um thriller entre um homeless e um turista japonês no Central Park. Eu falei, pô, esse é um bom tema para um documentário, o roubo da imagem de quem está na exclusão. Me associei a uma pesquisadora da USP e fiz o A Margem da Imagem, que foi o meu primeiro filme. Eu escrevo dramaturgia, eu acredito na ficção, eu amo ficção. Eu quero fazer a ficção propriamente dita, entendeu? Mas as coisas vão acontecendo. Como diria o Carlos Alberto de Matos, o crítico, ele fala, o documentário é uma arquitetura do inesperado. Aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Aí eu fiz documentários sociais, documentários etnográficos, documentários sobre inclusão. Eu fui experimentando diferentes modalidades sobre o Brasil profundo, sabe? Eu amei a linguagem documental. Eu sempre quis... mas eu sou um documentarista acidental. Eu sempre amei a ficção. Talvez eu esteja mais próximo da ficção nesse filme agora. Foi uma experiência, assim, especial. Foi um tempo especial,
Todo mundo ficou lá em casa, a maioria deles estudantes, né? Dos alunos do Evaldo lá de Curitiba. E você vê a sua casa invadida por aqueles, né? Por gente diferente do lugar, né? Por máquinas diferentes, né? Por filmagens diferentes. Quer dizer, nós mexemos no casarão, a gente mexeu naqueles móveis antigos que pesam muito, né? São de madeira maciça. Produzir para mim As Quatro Irmãs foi uma novidade. Eu tinha feito participação em vários filmes, mas eram participações, né? E não tinha esse envolvimento que eu passei a ter a partir das Quatro Irmãs. E de produção, de equipamento, de luz, né? De direção de arte, figurino, como é que tudo isso funciona. Então, para mim, foi um aprendizado muito especial.